Ulf Hermann Mondel. O senhor concorda que as grandes obras de ficção científica promoveram o progresso da técnica, bem como o pensamento geral? Em parte, sim, mas, em geral, as obras de ficção científica são usadas dentro de um tipo de programação psicossocial que é para habituar as pessoas a certas expectativas, de maneira que quando essas expectativas se realizam, elas não estranham mais. Por exemplo, quantos filmes de ficção científica já não foram feitos sobre pandemias? Né? Desde os anos 40 se faz isso. Então, quando aparece um treco, o pessoal diz, falando de pandemia, todo mundo acredita. Agora, chamar isso que aconteceu de pandemia é um exagero monstruoso, não pode dizer o mínimo. Né? Marcus Herkenhoff. A ciência hoje, cada vez mais matematizada, as observações do pesquisador são suprimidas por números e dados fornecidos por máquinas. Tem como ser restaurada nos seus propósitos originais? Claro, sempre tem. Sempre tem, porque o problema, evidentemente, não é o uso da matemática, é a falta da compreensão do que seja a própria ciência. Né? Por exemplo, você supor que a ciência conhece a realidade, eu falei, sim, uma ciência conhecer a realidade é impossível, porque ela só pode conhecer objetos previamente recortados para se adaptar à disponibilidade dos seus métodos. E esses objetos não existem em si mesmos, não existem como realidades. Tudo o que existe, existe pertencendo simultaneamente a várias dimensões de realidade. Por exemplo, se você pega uma vaca é um ser biológico. Aí ela não é um ser químico, não tem química nela, não é um ser físico, não é um ser econômico, não é um ser sociológico, não é um ser afetivo. Ela pertence a tudo isso ao mesmo tempo? Existe alguma ciência que pode estudá-la sobre todos esses aspectos? Não. Essa coisa de aspectos diferentes, dimensões diferentes que se cruzam, isso é o que se chama ser concreto. Concreto vem de cum crescere, quer dizer aquilo que cresce junto, embora não tenha nada a ver com uma coisa com a outra. Não existe nenhuma ciência do objeto concreto. A ciência só estuda objeto abstrato, objeto que, como tal, só existe para ela. Não é o mesmo objeto que existe para uma outra ciência. Então, a ciência não nos ensina a realidade, ela destaca determinados aspectos que, devidamente articulados com os outros aspectos, nos ajudam a ver a realidade. Mas uma ciência não substitui a outra, e ela não pode falar sobre o objeto da outra. E a ideia de interciência é outra besteira, tá certo? Porque você tem várias observações obtidas por métodos, vamos dizer, que não são trocáveis. E depois você soma tudo e acha que está falando do objeto concreto, quando você está falando apenas de uma soma de abstrações. O objeto concreto é o que qualquer ser humano conhece. Se você pegar um bilionário de Nova York, um Pápua da Nova Guiné, eles têm a mesma composição do objeto concreto que todo mundo tem, porque isso é universalmente. O que nós chamamos de realidade é o que se apresenta ao ser humano. Animais não conhecem a realidade, animais também só conhecem coisas abstrativas. Eles só conhecem o que é apropriado ao seu próprio sistema de percepção, que não é o de outra espécie. Ao passo que nós temos, de todas as espécies, nós podemos compreender como todas as espécies, como o gato enxerga, como a ameba sente as coisas, como um peixe enxerga. Nós temos essa noção da realidade concreta na sua totalidade. Só o ser humano tem isso. O ser humano e os anjos, evidentemente, mas de seres corporais, só nós temos isso. Quem tem? Todo ser humano, que seja ser humano, pô. Nenhum ser humano, nenhum cientista pode superar isto. A visão da concretude pertence ao ser humano enquanto espécie. Não existe outra realidade. Está entendendo? Então, a realidade não é uma coisa que está aí que nós não percebemos. Não, a realidade é exatamente o que nós percebemos. Mas é sempre incompleta. Eu digo, sim. Me diga a ideia de uma realidade completa que possa se apresentar a quem quer que seja. Não pode. Quer dizer, mostrar-se sobre determinados aspectos é próprio de toda a realidade. Quer dizer, a estrutura da realidade é essa. Quer dizer, o fato, por exemplo, você pega o cubo. O cubo tem quantos lados? Tem 6. Você só vê 3. Isso é uma limitação da nossa percepção? Não, é a limitação do cubo. E assim por diante. Se você vê um animal, o animal está andando, você vê o movimento dele, mas você não vê o funcionamento dos órgãos internos.
para ver os órgãos internos, precisaria abrir a barriga do bicho e estaria morto. Está entendendo? Então, esta coisa, esta apresentação parcial é própria da realidade, meu Deus do céu. Coisa que se apresenta sobre todos os seus aspectos ao mesmo tempo só existe idealmente. Por exemplo, o cubo ideal que você desenha no papel mostra os 6 lados, mas aí não é um cubo, aí é geometria descritiva. Mas é um negócio, se você recortar e montar, você cria um cubo, mas que no papel não é um cubo. Então, só este cubo inexistente tem 6 lados, mostra 6 lados ao mesmo tempo. Do mesmo modo, se você pegar num filme, você mostra o bichinho andando e depois você mostra o funcionamento dos órgãos internos. Então, no desenho animado, ou no filme, você está vendo um bicho imaginário que por isso mesmo se mostra por dentro e por fora ao mesmo tempo, precisamente porque é imaginário. Se ele for real, ele só pode se apresentar sob certo aspecto. Tudo no mundo é assim. Não é um deficiente. Esse é o erro do Kant. Kant acha que tudo isso são limitações do nosso conhecimento. Nós não podemos conhecer as coisas em si. Isso que eu estou falando, isso são as coisas em si. Né? Aquele aspecto do urso que eu percebo é o aspecto que o urso pode mostrar a mim. Ele não pode mostrar esse mesmo aspecto dele a uma minhoca. Está entendendo? Só um ser humano pode ver ele assim. Né? Um outro bicho vai ver ele de uma outra maneira ainda. Mas nós podemos entender como o urso se vê a si mesmo, como um gato vê o urso, como uma minhoca vê o urso, como um rato vê o urso, e assim por diante. Mas todos esses aspectos estão articulados, mas são distintos, são separados. Né? Deu para entender? Então por hoje vamos parar por aqui, que eu estou meio cansado. Tá bom, eu já estou ficando velho, então vocês têm que ter um pouco de paciência comigo.